Quero te contar as 4 principais habilidades que me ajudaram a crescer no ambiente corporativo e explicar exatamente como funciona cada uma delas e por que eu acho que elas me alavancaram e conseguiram me ajudar a chegar no cargo de liderança que eu ocupo hoje. A primeira, e no meu ponto de vista, uma das mais importantes, que ela dita para onde você vai, como você vai, de que jeito você vai, com quem você vai e tudo mais, é assumir a responsabilidade da sua carreira. Parece uma frase extremamente simples, extremamente fácil de entender e tudo mais, mas na verdade não é. Tem um livro que se chama Seja Egoísta com a Sua Carreira e ele fala muito sobre isso de assumir a responsabilidade. E embutido nisso de assumir a responsabilidade, é muito importante que você saiba para onde você quer ir. Não sei se você já assistiu Alice no País das Maravilhas, é um filme super clássico e tudo mais, e tem uma frase que é muito clássica que é: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. É alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a frase, mas isso diz muito sobre quais são as ações que você vai fazer hoje no ambiente corporativo para você colher os frutos do que você quer amanhã, entendeu? Então, por exemplo, desde que eu entrei no ambiente corporativo, eu já sabia 2 coisas, que eu queria fazer viagens internacionais, e aí eu fiz um pequeno plano de ação na minha cabeça para ver quais eram as ações que eu precisava fazer naquele dia para eu conseguir fazer uma viagem, e eu consegui. E eu tinha uma outra segunda grande meta, que era me tornar líder, e hoje eu também ocupo essa posição, então assim, eu tinha muito claro para onde eu queria ir. Pode ser que você esteja pensando: Giovana, mas eu acabei de entrar na empresa, acabei de entrar no ambiente corporativo, tô no meu primeiro trabalho, eu não sei pra onde eu quero ir. Tá tudo bem, é importante que você tenha mais ou menos um norte. Eu também não sabia exatamente por que eu queria ser líder do quê, eu queria ensinar o quê, eu queria fazer o quê nas minhas viagens internacionais, eu não sabia. Mas é importante que você tenha mais ou menos uma meta macro pra você buscar ela, entendeu? E fazer as ações pra atingir. Tem uma coisa que é muito óbvia, mas que a gente não pensa, e eu, Giovana, não pensava quando eu entrei, que é: ninguém vai cuidar da sua carreira por você. Tipo, o líder, ele vai te dar uma guia, ele vai te dar um norte, mas assim, o norte pra onde? Tem que ser uma coisa que está dentro de você. Nunca vai existir aquele momento de: nossa, esse é o momento ideal para eu dar o próximo passo. Não, é importante que a gente faça as ações do dia a dia para entender e alcançar o que a gente quer. Então, o primeiro ponto é assumir a responsabilidade. Alinhado a isso de assumir a responsabilidade, uma coisa que eu também acho que é muito importante é você ter dentro do seu ambiente, dentro do seu ciclo, pessoas que ocupam posições que você almeja ocupar algum dia. Então, por exemplo, se você quer, vou voltar no exemplo da liderança, que para mim é um exemplo muito claro. Se você busca ser líder algum dia, tentar conversar, se aproximar de algum líder. Talvez, se você não quer conversar com alguém da diretoria, um líder assim mais sênior, tenta conversar com um líder mais júnior, mais jovem, ou se você já ocupa uma posição mais sênior, continue falando com pessoas que você se sinta confortável para entender quais foram as ações que essas pessoas tomaram, quais foram as dificuldades que essas pessoas enfrentaram, e usar essa pessoa realmente como um norte para sua carreira, sabe? Volto na mesma frase: se você não sabe para o que você quer, qualquer caminho serve. E aí, às vezes, a gente fica 1, 2 anos numa mesma posição, se sente frustrado por não ter avançado, por não ter conseguido chegar em algum outro lugar. Só que se você não sabe para onde você quer ir, como você vai criar as suas ações, como você vai bolar uma estratégia para atingir esse lugar que você nem sabe onde é, entendeu? O segundo ponto, que eu tenho certeza, eu tô tomando uma aguinha porque tá um calor de 55 graus aqui. Tá marcando 31, mas tá uns 55 graus aqui em Jundiaí. O segundo ponto que eu acho muito importante é a questão de aprendizado contínuo. É uma frase extremamente simples, né? Mas que tem muitos pontos. Habilidade, a gente não nasce com habilidade. A habilidade a gente constrói. E para você ocupar uma nova posição, para você crescer e tudo mais, você vai precisar ter desenvolvimento constante. Isso é normal. Aquela frase do: eu não vou aprender isso porque sempre foi assim e sempre vai ser assim. Isso tá errado. Por exemplo, quando eu entrei no trabalho, eu não sabia fazer nem tabela dinâmica no Excel. E assim, eu continuo me desenvolvendo todos os dias. O aprendizado, ele tem que ser contínuo, porque senão, se a gente estabiliza, se a gente fica estagnado, alguma outra pessoa vai continuar se desenvolvendo, vai continuar crescendo e vai passar algum momento por cima de você. Então, um ponto extremamente importante é isso de aprendizado contínuo. Por exemplo, hoje eu sei Excel, hoje eu sei Power BI, hoje eu sei Python. Isso é o suficiente? É suficiente para a Giovana de hoje, mas pode ser que a Giovana de amanhã, sei lá, surja a necessidade de eu aprender, sei lá, qualquer coisa.
eu vou ter que aprender. Isso faz parte do processo. Não adianta a gente também ficar se frustrando, porque isso faz parte, o ônus e o bônus, né, de crescer e se alavancar e tudo mais. Mas é importante que a gente tenha isso claro e também não fique pensando, que é uma coisa que eu vejo muito, né? A única certeza que a gente tem na vida é a da mudança, certo? É uma frase que eu levo bastante pra minha vida. E assim, pode ser que você tá fazendo seu trabalho hoje de um jeito e daqui a um mês você precise mudar ele. Isso é um tema do processo, não é uma coisa pessoal em você, entendeu? Então, é muito importante que você não se sinta atacada, ofendida, chateada quando existe algum tipo de mudança no seu processo de trabalho. Às vezes existem razões macro que às vezes você não está enxergando no dia de hoje, mas que estão impactando o seu trabalho, a forma com que você faz algum processo e tudo mais, e por isso que é muito importante esse negócio do aprendizado contínuo. Terceiro ponto, o inglês. Como vocês já sabem, eu trabalho numa multinacional, inclusive tem um outro vídeo que eu tô explicando exatamente como que eu entrei, como eu me tornei líder e tudo mais. E assim, gente, 2026, não dá mais pra falar que o inglês é o futuro, o inglês é o presente. Eu participo de várias reuniões em outro idioma, o idioma que eu mais falo no dia de hoje é o inglês, né, depois do português, claro. E é fato que, se você não domina o inglês nos dias de hoje, você fica pra trás. Principalmente se você almeja entrar numa multinacional, fazer viagens e tudo mais, isso faz parte, isso tá embutido nas responsabilidades e atribuições de uma pessoa que trabalha numa corporação global. E do meu ponto de vista, a forma mais fácil para você aplicar e aprender inglês no seu dia a dia é na prática. Para mim não funciona você assistir muita aula e não praticar. Você aprende falando. Na Fluency Pass você consegue aprender inglês na prática. Nossa, Giovana, como assim inglês na prática? Você tem as aulas teóricas, mas para mim, do meu ponto de vista, a parte mais importante são as aulas de conversação. Você pode fazer aulas de conversação em grupo e também aulas de conversação individual. Você pode entrar no site e agendar sua aula, as aulas são ilimitadas e você pode realmente praticar. E uma das coisas que eu acho bem interessante, visto, né, realmente a minha rotina, que eu faço bastante coisa, eu treino, eu trabalho, tô no YouTube, tô no Instagram, tô tudo mais, é que a Fluency Pass, ela se adapta à sua rotina. Então, por exemplo, tem aula todos os dias, de segunda a segunda, todos os horários. Então, se você pensou em fazer aula, sei lá, 5 da tarde, aí surge um imprevisto, surge uma reunião e tudo mais, você consegue reagendar a aula para mais tarde ou fazer mais cedo, fazer no dia seguinte. Então, isso facilita muito o aprendizado. Essas aulas, elas são focadas em destravar a comunicação para a vida real mesmo, assim como eu falei para você no meio das reuniões. Inclusive, eles também têm uma parte que ajuda em intercâmbios, então eles podem facilitar o seu intercâmbio. E se você estiver vendo esse vídeo em janeiro, eles estão com uma promoção que eles estão sorteando um intercâmbio por dia para as pessoas que comprarem o curso deles. Se você quiser ver mais detalhes sobre isso, o link tá aqui na descrição. Eu comprei meu intercâmbio com eles, sim, eu vou fazer um intercâmbio em 2026, eu vou para Malta, eu só não falei quando, mas eu vou esse ano. E eu tô muito animada para essa viagem. O intercâmbio, a gente faz aulas de inglês, né, então eu vou ficar 4 semanas fora. Durante 5 dias na semana eu tenho aula e depois o resto dos dias eu posso turistar. Quarto e último ponto. Comunicação clara. E a comunicação clara, ela é muito importante em diversos fatores quando a gente fala de ambiente corporativo. Se você viu um vídeo que eu explico como eu me tornei líder com 24 anos, uma das coisas que eu mais, assim, reforço é a questão de seja claro com a sua liderança imediata. Fale exatamente qual é o seu objetivo. E é muito difícil você conseguir passar essa mensagem sem ter uma comunicação clara. E uma comunicação clara, ela é importante em diversos momentos. Tanto numa conversa que você tem com um colega, numa conversa de corredor, tanto no momento que você está escrevendo um e-mail e precisa pedir uma ação para uma pessoa. Eu não sei se já aconteceu com você. Você abre o seu e-mail, aí tem um e-mail gigantesco, aí você chega no final do e-mail e fala, beleza, o que eu preciso fazer agora? Qual é a ação que eu tenho que fazer? Aquela reunião que uma pessoa abre o microfone, fala, e no final, o que a gente tem que fazer? Qual é a próxima ação? Então, ter uma comunicação clara também me ajudou muito. A saber me comunicar, então expressar meu ponto de vista, falar o que eu penso, falar o que eu concordo, falar o que eu não concordo. Também me ajudou com esse ponto de falar com a minha liderança de forma clara e objetiva qual era o meu desejo, aonde eu queria chegar. Uma coisa que eu fazia e continuo fazendo pra treinar isso de comunicação clara, porque é aquele negócio que eu te falei. A gente não nasce com habilidade, a gente constrói, a gente se desenvolve. Eu sempre participei de todos os projetos que eu pude, apresentações, reunião, exposição, qualquer coisa. Por quê? Comunicação, oratória, comunicação clara é prática. É importante que você leia. Eu gosto de ler bastante, peguei esse gosto pela leitura, demorei, mas consegui. Mas é muito importante você falar, Giovana, mas eu tenho vergonha.
Quantos anos você tem, amor? A gente tem hora que a gente tem que fazer o que a gente tem vergonha, tem horas que a gente tem que comer uma fruta que a gente não gosta, tem hora que a gente tem que fazer o que a gente não gosta também, e faz parte do jogo, entendeu? Não é porque você tá fazendo uma coisa que você não gosta hoje que você precisa fazer aquilo pra sempre, não é isso. Mas, se você realmente for aquela pessoa que tem muita vergonha, não consegue se expor e tudo mais, uma forma de você praticar a sua comunicação é... Eu gosto de falar com a câmera, falar sozinha, assim. Sim, finge que você vai fazer... Imagina que você foi convidada pra fazer uma apresentação, mas você tem muita vergonha, você... Gente, eu não tô com sarna não, é pernilongo, tá? É pernilongo, porque tá muito calor, tem muito pernilongo aqui. Enfim, vamos imaginar que você foi convidada pra fazer uma apresentação, mas você tem muita vergonha, você não consegue fazer isso, tudo bem. Mas imagina que você aceitou. Entra numa reunião com você mesma, se grava, fala, vê como é a sua oratória, vê como é a sua dicção, eu falando errado, né? Vê como você se porta. É importante que você enxergue e veja como você fala, entenda como você junta as palavras. Isso é muito importante. E eu bato muito nessa tecla porque tem muita gente muito boa, tipo, em cargo de liderança e que não consegue se expressar de forma clara. Esses dias mesmo, eu estava numa reunião, o cara falou, eu falei, você ouviu o que você acabou de falar? Não. Então vamos lá, né? Então, recapitulando, primeiro ponto, assumir a responsabilidade da sua carreira. Se você não fizer isso, quem vai? Ninguém, tá? Ninguém. Eu posso te ajudar, eu posso te dar dica, a gente pode conversar no Instagram, inclusive vai lá me seguir, mas eu não posso assumir essa responsabilidade por você, tem que ser você mesmo. Segundo, aprendizado contínuo. A habilidade, ela não nasce, a gente constrói ela, tá bom? Um gênio não nasce, torna-se. Isso é muito importante. Terceiro ponto, inglês. Se você não domina o inglês, você vai ficar pra trás. Não deixa de dar uma olhada no conteúdo da Fluent Pass, porque realmente é um conteúdo que você aprende na prática e pra mim faz muita diferença. E quem sabe a gente também se encontra em Malta, né? E quarto, comunicação clara e eficiente. Saber o que você quer e saber comunicar o que você quer de forma estratégica. Bom, esse foi o vídeo. Essas foram as principais habilidades que me alavancaram dentro do ambiente corporativo. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo. Não esquece de me seguir aqui e também nas minhas outras redes sociais. E até o próximo vídeo.